A enfermagem reconhece o ser humano como membro de uma comunidade. Então, cada paciente, ele veio, né, de uma comunidade. Ele tem a sua residência, que é localizada em determinado local. Ele tem vizinhos, né? Ele tem o pessoal que mora junto dele. Mesmo se ele não vier de uma residência, ele pode ter vindo de um asilo, né? Vocês vão ver na prática profissional de vocês que muitos idosos vêm de asilos, né, são hospitalizados, e também tem pessoas que são moradoras de rua. Mesmo assim, quem está no asilo tem os outros idosos que convivem ali com ele. Então, aquilo ali é a comunidade dele. São as pessoas que estão no dia a dia dele. E pessoas de rua, tem pessoas que convivem com outros moradores de rua, então há uma aglomeração, né? Eles acabam que se conhecendo e se ajudando. Então, nesses casos, a comunidade deles, o pessoal que faz parte da vida deles são esses que estão mais próximos dele. A enfermagem reconhece o ser humano como elemento participante ativo no seu autocuidado. Então, assim, gente, a gente sempre deve estimular o paciente a se autocuidar, né? Por mais que a doença esteja ali presente, ele não pode deixar de se cuidar, né? Quando é idoso, a gente faz com que, tenta fazer o máximo com que ele realize as atividades, né, básicas da vida diária, de forma que ele tente ao máximo ser uma pessoa independente, porque é difícil um idoso depender de outro. Então, assim, muitos se sentem tristes, muitos ficam com o psicológico abalado por depender de outra pessoa, e nem sempre o cuidador dele, seja um membro da família ou alguém pago para isso, trata ele de maneira adequada e humanizada. O objeto concreto da assistência de enfermagem, né, é o corpo, porque a gente vai até o paciente para aliviar, para curar, para reabilitar alguma parte do corpo dele. A assistência com respeito à individualidade e à história de vida do paciente assistido. Por isso que eu sempre digo, tratar de forma humanizada sempre, respeitar sempre o espaço do paciente. É um modo diferenciado de aceitação e autodefinição. Tem pessoas que se aceitam, tem pessoas que não se aceitam, tem pessoas que sabem definir suas características, seu corpo, tem pessoas que sabem que estão ali, que existem, que faz parte, né, de uma sociedade. E tem pessoas que simplesmente elas existem, né? Elas estão ali, mas para elas não fazem nenhum sentido. Para elas é como se ela não estivesse. Então são pessoas que realmente estão com o psicológico abalado, não querem viver, tem seu corpo como algo que lhe incomoda. Então depende do paciente, depende de pessoa para pessoa. Modo diferenciado de enfrentamento diante das dificuldades e enfrentamento das doenças, né? Então, o corpo, quando a gente fala em doença, está acometida em alguma parte do corpo. O corpo também tem essa questão de conceito de beleza mutante. Então, assim, a cada ano, a cada década, tem uma moda diferente, o corpo tem que estar de uma forma diferente, de tal jeito, coisas impostas pela sociedade e mídia, como eu falei anteriormente. Percepção resultante dos padrões impostos pela mídia, pela cultura e pela passagem do tempo. Então, assim, houve uma época em que pessoas que tinham que estavam acima do peso eram vistas como pessoas o quê? Saudáveis, pessoas bonitas. Já hoje em dia, isso houve o quê? Houve uma mudança, né? De uma hora para outra, eles começaram a dizer, não, a pessoa que é saudável tem que ser magra, a pessoa que é bonita tem que ser magra. Mas não, gente. Depende do biotipo da pessoa, de como a pessoa também se alimenta, de como ela pratica exercícios físicos, né? Vai depender de muita coisa. O importante é cada paciente se sentir bem consigo mesmo. Outro ponto também importante sobre o corpo, né? Mediação do nosso agir, né? Tem pessoas que são obesas, aí para emagrecer e começa a fazer o quê? Tomar medidas, né, desnecessárias, como por exemplo, tomar medicamento que emagrece. Então, assim, gente,
Antes de tudo, a gente tem que tentar orientá-lo a ir para um profissional especializado, um nutrólogo, um nutricionista, para ele tentar fazer da forma mais saudável possível, que é o quê? Alimentação e exercício físico. Não só para o corpo, principalmente, acima de tudo, para a própria saúde. Corpo é consequência, vem depois. Instrumento da nossa presença no mundo. Então, o corpo é matéria. Então, significa que a gente está no mundo. A gente não é invisível. Elo de ligação entre a interioridade da mente e a exterioridade do mundo. Então, assim, a nossa mente, ela pensa uma coisa, o mundo, ele diz outra. Então, assim, é meio que complicado você viver hoje em dia numa sociedade que coloca padrões que você deve seguir, mas cada vez mais eu vejo que tem muitas pessoas, né, militando e tentando mudar isso, né, pessoas influenciadoras. Então, assim, é importante, sim, cada um fazer do seu corpo algo que lhe agrade. Então, é claro, a gente orienta para sempre ser da forma que faça com que a pessoa, né, não adoeça, não tenha prejuízos no seu organismo. O corpo é a abertura ao mundo. O corpo, mediação da prestação de cuidados. Como a gente vem falando, o corpo é objeto de trabalho, né, do pessoal da enfermagem. Mas essa disciplina ela vem para nos dizer que o corpo é o principal, mas a gente tem que trabalhar acima de tudo, né? Ao tocar um corpo, a gente tem que ter consciência de que o nosso psicológico, ele interfere sim na prestação de cuidados dos pacientes e também é importante a gente orientar os pacientes sempre estimular eles, né, dar um apoio psicológico e moral em relação ao corpo dele e à doença dele. Então, gente, o que é cuidar? Que é um dos nossos principais papéis. Cuidar é muito mais do que tratar, tá? Então, cuidar porque quando a gente fala em tratar, é tratar alguma doença, né? Tratar alguma sintomatologia do paciente. Já quando a gente fala em cuidar, é algo mais o quê? Mais subjetivo. É respeitar, ouvir, falar, comunicar-se, entender, compartilhar, ajudar, fazer, orientar, encaminhar. Cuidar é pensar, é refletir, é criticar, agir, criar, é conhecimento. Mas, acima de tudo, ó, como eu falei anteriormente, tem a questão da responsabilidade científica. Então, a gente trata é, visando sempre, né, as bases científicas e cuida da mesma forma. A gente não pode dar nossa opinião pessoal que pode interferir no psicológico e no comportamento do paciente. Então a gente cuida dele, né, mas também tudo isso baseado, né, na responsabilidade científica e moral que a gente tem para com o paciente e seus familiares. Então, a questão do cuidado com o corpo, gente, ela é muito além de procedimentos. Então, o processo de cuidar da equipe, da enfermagem, vai além de habilidades técnicas. Então, a gente tem o que? A questão da intuição, da percepção e sensibilidade, né, do corpo do paciente. Então, assim, está envolvido com os sentidos, com a linguagem corporal. Muitas das vezes, o corpo do paciente, ele passa para nós uma linguagem corporal. O paciente não precisa nem falar. Então, dependendo de como ele está posicionado, a gente já sabe que ele está com dor, que ele não está bem. Então, uma pessoa que está com os ombros flexionados, recaídos, são pessoas que geralmente estão tristes, estão acanhadas, né, como a gente fala, né? Então, quando o paciente está com a expressão facial diferenciada, muitas das vezes, né, aquela expressão facial mais forte, ele está nos indicando que ele está com dor, que ele está com algum desconforto. Então, o corpo do paciente, ele nos emite sim uma linguagem que não precisa necessariamente ser dita, mas a gente já percebe. Então, através de olhar, através de toque, expressões faciais, tudo isso, né, faz com que a gente saiba se está tendo algo errado ou não com o corpo do paciente. O homem como ser biopsicossocial e espiritual. O que é isso? Quando a gente fala no ser, a gente fala no homem, né? No ser humano. Bio. Bio é o que, gente? Vida. É o organismo do paciente, ele está vivo. Psico, né, é as condições mental dele. Então, é o aparelho, né, psíquico do paciente, é o seu mental.
Sócio é porque ele está inserido numa comunidade, né? Isso ele tem vivências com outras pessoas. É espiritual porque ele tem a sua religião, a sua crença, ele crê em determinados líderes religiosos e tudo mais, e às vezes até não, né? Então, assim, quando a gente cuida do paciente, a gente não cuida só do ser e do bio, não. A gente cuida de todo o conjunto psicossocial, né? E também espiritual do paciente. É o que a gente fala de tratar o paciente de forma holística, né? Olha ele da cabeça aos pés. Não só em relação a corpo, mas em relação à mente e estrutura de vida. Então, o paciente tem sua fé e o seu emocional, né? O paciente ele é científico e racional em relação a bio, né? Que é a vida dele. E relacionamento social, né? No trabalho, na família, em meio aos amigos. Então, tudo isso, gente, a gente deve levar em consideração ao tratar o paciente. E o indivíduo, né? Ele tem unidade, partes não isoladas, né? O indivíduo é algo único. Está ali todas as partes do corpo dele. Então, não é nada isolado, não. Está ali junto com ele. Aí, cuidar do corpo significa também cuidar do psíquico e do espiritual, como eu venho falando. A saúde depende desse equilíbrio, do bem-estar dessa unidade. É justamente o que eu falei, gente. Tem pessoas que o emocional, muitas das vezes, faz com que o seu físico melhore. Então, é um pensamento positivo, é um saber emocional de saber ter uma inteligência, de saber que vai dar tudo certo, né? Saber ter uma inteligência que eu digo é saber fazer com que as emoções ruins, né, não deixem interferir no tratamento. Então, sempre ter aquela inteligência emocional que eu falei, saber administrar as emoções. É exatamente a desarmonia que provoca as doenças. Então, isso é fato. Às vezes, a gente tem uma doença física, mas quando a gente coloca aquilo, né, como algo que a gente não vai melhorar, que tem pensamentos negativos, isso faz com que o paciente piore muitas das vezes.